Pessoal, estamos com a Stephanie Pacheco, uma história incrível, vocês vão amar e depois eu complemento um pouquinho. Vamos lá, Stephanie, me conta essa sua paixão, foi para a área da saúde, depois foi proteger os profissionais, conta para nós aí, quando você começou, por que você começou e... Legal, muito bem. Obrigada, primeiro é um prazer estar aqui, agradeço imensamente o convite, é um prazer estar aqui. E realmente, assim, quem não é da área da saúde fala, meu Deus, nada a ver, área da saúde, enfermagem e direito, nada a ver, mas na verdade tem tudo a ver. Tem tudo a ver, né? A enfermagem, ela é uma profissão, eu sou enfermeira de formação, né? Então há 10 anos atrás me formei enfermeira e a enfermagem, ela é uma profissão muito gerencial, né? Então a gente lida sempre com protocolos, a gente está sempre à frente da equipe, né? Então, a gente tem isso na nossa faculdade. E uma baita responsabilidade, né? Sim, com certeza. Seja no hospital, né, lidando à frente da equipe, ou como profissional autônomo, com seu consultório ali, né? Então, é uma responsabilidade. Todo profissional da saúde tem essa responsabilidade. E aí, fiz uma pós-graduação em auditoria, pensando aí nessa parte também de protocolos, né? De controle, queria uma diferenciação profissional. E me apaixonei pelo direito ali. E aí comecei a estudar tudo, até que chegou uma hora eu falei, quero fazer a faculdade. Vou fazer a faculdade. E comecei ali pensando até em ter mais autonomia ainda profissional, né? Até pensei na época, um pouquinho antes, quando estava fazendo ali auditoria, pensei em concurso, mas eu vi que aquilo ali ia me limitar muito. E eu falei, não, tenho que fazer a faculdade e vou advogar. Então, começou com enfermagem, atuante, trabalhou algum tempo. Trabalhei em hospital. Cansou. A vida assistencial não é fácil, né? É pesada, fácil, a gente sabe que é pesada. Tem que se dedicar muito, né? Tem que se dedicar muito. E a perspectiva também, né? A sua maior perspectiva ali na assistência é ser um gestor, né? Então, você tem que ter uma super dedicação, né? Para você conseguir chegar até a gerência. E você entrega a sua vida, né? Não é bem puxado. Quem trabalha no hospital sabe a vida. Então a gente vai ali procurando meios. Dia, noite. Pode vir. Eu era folguista ainda, bem. Pode vir, pode ficar mais. Tô fazendo 6 horas, pode ficar mais 6? Fico. Nossa. Então é aquela loucura que só quem trabalha no hospital sabe. Cansou. Eu falei, vou pra área do direito. Mudar a vida. Fez auditoria. E aí resolvi fazer o direito. Que legal. E na área do direito, assim, conforme eu fui estudando mais e aprendendo mais, eu vi que fazia total sentido e assim, sendo enfermeira, eu sabia o quanto era pesado, né, o fardo de ser um profissional de saúde. Muitas vezes você deitar a cabeça no travesseiro e falar, meu Deus, será que eu fiz tal coisa? Será que eu não fiz? Será que... E você não tem aquela paz, né? Então, responder muitas vezes a auditoria, responder algumas coisas pela sua conduta profissional. Né? Então, eu sei o quanto isso mexe com o profissional de saúde. Então, essa dor eu vi que eu poderia resolver, que eu poderia estar do lado do profissional de saúde. E, assim, eu falo que eu faria de graça hoje, porque é realmente o que eu amo fazer. Eu pegar uma defesa ali e falar... Pegar ali a denúncia e ver o que estão acusando. Não, peraí, isso aqui aconteceu por causa disso e tal. E pegar o embasamento jurídico. Né? Exatamente. Entende os protocolos, entende a logística, daí encaixa melhor as defesas e tudo mais. E realmente eu vejo que faz diferença, assim, você ter um profissional, um advogado que tem essa formação técnica, faz muita diferença, porque muitas vezes até no próprio escritório surge um laudo pericial lá, Stephanie, que termo que é esse? Que é isso? O que é hemotórax? O que é... Né? Porque o advogado não sabe, né? Então, você conhecer os termos clínicos, né? Você olha eu sou enfermeira, você olha um prontuário e você sabe exatamente ali a história do paciente, né? Então, você consegue identificar todos os termos técnicos. Tá lá, MRV positivo, o que é, né? MV positivo. Então, você sabe o que é os termos técnicos do exame físico, quando tem alteração, né? Então, isso faz toda a diferença, né? Numa defesa profissional. Porque muitas vezes a defesa do profissional, por exemplo, numa negligência, numa imprudência, a defesa ela vai estar justamente na parte técnica.
ela vai O juiz estar... não vai entender, não entende a parte técnica. Não, então a gente vai somente- provar que o profissional foi o quê? Diligente, né? Que ele agiu com cuidado. Então, para provar isso, a gente tem que realmente entrar a fundo nos protocolos clínicos, né? E na literatura da medicina, né? A gente tem que entrar a fundo ali na literatura médica ou na literatura farmacológica, muitas vezes, né? Então, E tem o lado do profissional e tem o lado do paciente. Sim, E tem o juiz que vai estar analisando tudo isso. sim, A maioria das vezes, o assessor que recebe ajusta, encaminha para o juiz, sim, não entende os termos sim. e nada melhor que você. E que muitas entenda. vezes também, o que define um processo, principalmente o processo civil, é o laudo pericial. E aí, muitas vezes, esse laudo pericial você tem que contestar. Muitas vezes você tem que ter esse conhecimento técnico para poder contestar o laudo, porque um laudo não é uma verdade, né? E aí também, quando você tem uma perícia, né, quando você tem um laudo pericial, você tem a oportunidade de fazer perguntas a esse perito, né? Que são os quesitos. Então, isso também é muito importante. Essa semana mesmo a gente estava discutindo isso no escritório. A importância de você ter perguntas assertivas para o perito. Porque muitas vezes não é só perguntar para o perito, teve negligência? Não, você tem que conduzir o perito para que ele responda o que você quer. Então, nesse caso, seria correto o uso de tal medicação? É protocolo para casos de tal uso de tal medicação? Objetivo. Exatamente. Quesitos Objetivo, mas objetivos. você Direcionados. conduzindo para que ele responda o que você quer sem te comprometer, né? Porque muitas vezes você é muito objetivo, teve negligência ou não? E ele responde, teve, e aí? Entendeu? Não tem como. Então você Sim tá ou não? dando aquele Sim. famoso tiro no pé, né? Então a gente tem que tomar certos cuidados e conduzir também essas situações da melhor forma. Que legal. E dentro, quanto tempo de carreira? Olha, então a enfermagem já faz algum tempo, né? Os 10 anos aí. E o direito é um pouquinho mais recente. Então faz 2 aninhos aí que eu me formei e estou já nessa área, né? Mas, assim, desde que eu estava na faculdade, eu já sabia o que eu queria, né? Então, eu já fui me especializando, fazendo cursos, os estágios, eu sempre direcionava para essa área também. Então, assim, quando eu já comecei ali a minha atuação profissional, eu já estava ali com os meus clientes já, porque eu já tinha protocolos, já tinha desenvolvido produtos, né? Porque assim como na área da estética, a advocacia, ela também tem produtos, né? Então, querendo ou não, tem a parte comercial, né? Não é só a defesa, mas tem a parte comercial. Então, eu já tinha desenvolvido os meus produtos, já tinha os meus clientes, porque eu já sabia o que eu queria, né? Então, já estava ali desenvolvendo todo o meu projeto. E agora só crescendo, graças a Deus. Nesse período de 2 anos e pouco, o que mudou, o que vai mudar? Termo de consentimento, qual que é a importância de um termo de consentimento livre, esclarecido para o paciente? Legal. O que é ideal nesse termo de consentimento? Sim. Assinatura digital, que é uma evolução. É uma dúvida bem frequente dos profissionais também, né? Então, assim, falando um pouquinho até, a gente conversou um pouco sobre o processo judicial, né? Eu gosto muito de falar antes do termo de consentimento, a gente entender um pouco da responsabilidade dos profissionais de saúde, né? Principalmente em relação à estética. Porque muitas vezes o profissional não tem essa noção de qual é a responsabilidade dele. Que o meu ato hoje, eu posso ter consequência onde? Então, um único ato ou uma conduta do profissional, ele pode ter consequência em 3 esferas, né? Uma que a gente falou ali do cível, né? Que seria a indenização, o processo cível que a gente está mais conhecido, né? A gente pode ter consequências na esfera penal, então eu posso infringir alguma norma penal. E eu posso ter consequências também na esfera administrativa, ou seja, perante aos conselhos. Então, eu posso, pela mesma conduta, pelo mesmo ato, posso ter consequências nessas 3 esferas, né? E o profissional, ele tá ali, quando ele oferece um serviço, ele é visto como um prestador de serviço, né? Então, ele é um fornecedor de serviço. E ele se enquadra ali no Código de Defesa do Consumidor. E a maioria dos tribunais e juízes encaram dessa forma, que o profissional, ele tem
esse dever como fornecedor. E aí, perante isso, ele tem várias obrigações ali. Uma delas é o dever de informar. Esse dever de informar, aí que você entra no termo de consentimento. Porque o termo de consentimento, a maioria dos profissionais encara muitas vezes é um documento obrigatório, tem que ter, é um pedaço de papel, né? A gente sabe que o profissional não quer burocracia, né? Ele quer atuar. Às vezes não entende, né? Sim, ele encara que exatamente. Algo árduo. Exatamente, é uma obrigação, assim, né? E eu tento trazer isso para os clientes, assim, quando até eu vou apresentar o trabalho, tudo, entender esse lado, o porquê do termo de consentimento. Porque ele vem ali de um dever informacional. Então, ele não é só o termo de consentimento. Ele faz parte de toda a informação que você vai dar para aquele paciente, desde que ele chega no seu consultório. Então, eu posso ter uma política de agendamento para questão de cobrar adiantado, de repente. Eu posso ter um protocolo dentro do meu consultório, né? Então, quando ele chega, desde o momento que ele chega no seu consultório, que ele entra, que ele faz a anamnese, o exame físico, tudo isso faz parte do dever informacional, né? Você vai explicar ali todos os riscos do procedimento que ele vai passar, do serviço que você vai prestar para ele. Tudo isso faz parte desse dever informacional e tem que estar registrado não só no termo de consentimento, mas no prontuário do paciente. Não basta ser verbal. Exatamente. Tem Na verdade, que estar registrado. ele é também. E assinado. Exatamente. Ele é válido, né? A gente fala que até procedimentos mais simples, por exemplo, é uma limpeza odontológica, né? Vamos supor. É um procedimento mais simples. Obrigatoriamente eu preciso do termo de consentimento? Não que seja obrigatório, mas se você informa isso no prontuário, isso tem uma validade. Né? Então, além de você prover o termo de consentimento, o contrato, é interessante você registrar isso em prontuário, que o paciente foi devidamente informado dos riscos daquele procedimento, né? E, além disso, o termo de consentimento ele tem que ser adequado, né? Então, esse é o problema, né? São desafios. Por isso que é interessante também a gente ter um trabalho personalizado para entender qual é a dificuldade do profissional em implementar o termo de consentimento durante a sua atuação, né? É o papel, é a assinatura, qual que é a dificuldade? Então, você acompanha, quando eu aplico ali o protocolo do documental, né? A gente sempre faz uma reunião depois de implementação, para ver como é que está sendo, depois de todos os documentos entregues, né? Se está sendo efetiva essa nova adequação aí da atuação. E o termo ele tem que ter algumas especificações para que ele seja válido também, e uma né? linguagem Exatamente. apropriada. O tamanho da letra. O paciente tem que... Até o tamanho da letra é importante. O ideal, qual que seria o ideal? Arial Padrão. 12. Pelo menos tem alguns conselhos, o Conselho de Medicina, por exemplo, ele orienta em resolução o tamanho da letra. Tem que ser 12. Tem que ser 12. Em resolução. Em resolução. Então, a gente também vê essa parte. O que o conselho profissional determina em relação ao dever informacional? Porque também é um dever ético, né? Geralmente está no código de ética da profissão. Então, ele tem também... Cada profissão tem algumas especificidades que têm que ser obedecidas. E até uma orientação, assim, para todos os profissionais estejam sempre cientes ali do que o seu conselho acompanha ali as resoluções, o que o seu conselho tem decidido, lê o código de ética. É importante porque muitas vezes você acaba caindo em alguma coisa sem querer, sem saber que já estava previsto ali no código de ética, por exemplo. Publicidade é uma delas. A publicidade também, muitas vezes os profissionais são indiciados ali nos conselhos, na verdade é um dos maiores índices, né, de aliciamento denúncias. De paciente. E também não só aliciamento, mas a mercantilização, né? Os conselhos, eles têm hoje, até com a popularização dos procedimentos de saúde, os procedimentos estéticos, muita coisa tem se mudando ali, né? Porque o mercado mudou. O mercado mudou, né, de uns anos para cá. A era digital. Exatamente, né? Hoje você não vende... Você vende a saúde, mas você vende a beleza. Você vende um resultado, né? Então, o mercado está nesse sentido e o conselho, né, ele acaba
freando isso, né? Então, ele tem acompanhado também essa mudança, aquele o polêmico antes e depois, né? Identificação de paciente. Pode. Exatamente. Cada conselho... Trans procedimento. Durante o procedimento, não pode. a maioria dos conselhos veta o filmar durante o procedimento, principalmente em live, ao vivo, né? A não ser que seja por alguma questão científica, né? Que daí é Como liberado. separar isso? Isso já é uma questão muito delicada. Sim. O que é direcionado para paciente Sim. e o que é científico. Sim. Alguns quesitos que você não pode colocar em termos de divulgação da sua imagem como profissional, mas se for em formato de currículo, pode. Sim. Então são algumas, não digo pegadinha, né? Mas são algumas coisas que o profissional tem que saber para não responder uma ética, por exemplo. Né? Outra coisa que eu quero que você fale é o procedimento de meio e fim. Sim. Qual que é o compromisso do profissional em relação ao paciente, o que o profissional tem que tomar cuidado, quais são os procedimentos que pode ser considerado meio ou não, e o que o profissional tem que entregar quando é meio e quando é fim. É bem interessante isso, porque, principalmente quando a gente fala em estética, a gente tem uma expectativa. Querendo ou não, a gente tem uma expectativa e a gente trabalha com ela. E eu diria que o alinhamento de expectativas é a principal objetivo que você tem que ter no seu consultório, né? Então, desde que o paciente chega, entender o que ele quer e o que você vai conseguir oferecer. E até porque, por exemplo, eu gosto de dar o exemplo do carro. Eu vou comprar um carro, eu posso comprar uma Ferrari, posso comprar um Fusca, né? Então, assim, qual é o meu orçamento? Os dois vão chegar lá. Os dois lá. vão chegar em algum lugar. Os dois são procedimentos estéticos, né? Eu quero fazer uma harmonização orofacial. Eu posso comprar uma Ferrari, eu posso comprar um Fusca, né? Então, qual a expectativa desse paciente em relação a isso? Então, ele espera uma Ferrari, mas ele está pagando por uma Ferrari? Então, orientar ele e alinhar essa expectativa com ele. Então, a comunicação entre o paciente e o profissional e o vínculo, a confiança é a principal forma de você evitar qualquer complicação, seja ela jurídica, seja ela perante um conselho. Então, você tentar alinhar essas expectativas. Em relação ao resultado, né, a expectativa do resultado, hoje, principalmente em relação à estética, os tribunais entendem que o profissional de saúde ele tem sim obrigação de resultado. E isso é até previsto ali também na legislação consumerista, né, do direito do consumidor. Quando você tem essa obrigação de resultado, você tem uma responsabilidade maior. E olha quanto subjetivo não é isso, né? O resultado que é bom para mim pode não ser o bom para você. Que existem vários fatores, exatamente, né? Que não está atrelado a uma técnica. Sim, exatamente. E aí, por outro lado, você tem a obrigação de meio, que seria aquela obrigação... A obrigação de meio, ela é a obrigação do profissional ser diligente, mas sem chegar num determinado resultado. Então, ele não tem obrigação de cura, nesse caso. Isso está ligado mais a casos clínicos. Então, o paciente, por exemplo, que tem uma doença crônica, que você vai promover um tratamento de saúde ali, um acompanhamento de um diabético, por exemplo, você não vai ter essa obrigação de cura, você tem essa obrigação de meio, né? Mas na estética, o profissional, hoje, o entendimento geral é que é uma obrigação de resultado. E aí, quando você tem essa quebra da obrigação de resultado, aí você tem o dever de indenizar. Se eu não entreguei um resultado determinado, eu cometi um ato ilícito, né, que a gente chama. Eu não cheguei naquele resultado que eu prometi, certo? Então, porque quando você, por exemplo, divulga lá nas suas redes sociais, o sorriso dos sonhos, ou rejuvenesça 10 anos. Então, você fez uma promessa de resultado. Então, tem que entregar. É isso que tem que tomar cuidado muitas vezes, né? Então, qual é a promessa que você está fazendo para esse paciente? Então, sempre alinhar com ele que talvez a gente não chegue, olha, eu vou fazer esse procedimento, eu espero que a gente chegue nesse resultado, mas algumas coisas podem acontecer. Você, por exemplo, tem alguma doença de base, o paciente já tem certa idade, então pode ser que a gente não chegue nesse resultado dessa maneira. Então você orienta e aquilo ali, o paciente vai se sentindo mais seguro
e informado de quais são qual é a possibilidade desse resultado do procedimento realizado. Alinhar muito bem a expectativa. Sim. Objetivos do tratamento. Sim. E sempre anotar. Tudo isso em documentação. Então, eu ter um bom plano de tratamento, eu ter uma boa anamnese, um bom exame físico. Então, o paciente já fez procedimentos anteriormente estéticos, ele já chegou no seu consultório falando mal de 5... Se prepara. Exatamente. Você vai ser o sexto. Se prepare e se proteja. Né? E se proteja, assim. Ou então, por exemplo, o paciente não quer mais continuar ali o tratamento com você. Precisa ter um documento para registrar isso, porque daqui a pouco ele vai para outro profissional e aí você não tem como mensurar, por exemplo, numa quebra de expectativa, qual foi o tratamento que deu aquele resultado final. Foi o primeiro, o segundo ou o terceiro profissional? Então, olha a importância de você ter um documento que registre a data que esse paciente saiu de lá, qual era o resultado que ele tinha, uma foto dentro do prontuário, uma documentação adequada ali, uma anotação de prontuário adequada. Prontuário digital, físico, como que tá essa mistura, essa substituição. Legal. Bem legal a gente falar nisso, porque é uma dúvida dos profissionais e cada um vai entender ali a sua necessidade e a sua adequação também, né? Hoje a gente já tem autonomia, né? Tem já a lei do prontuário digital, né? A gente já pode ter toda a informação do paciente de forma digitalizada, não tem problema. Mas esse sistema que é armazenado, ele tem que cumprir alguns requisitos de segurança, né? Então, ele tem que cumprir alguns requisitos ali de informática mesmo, né? De nível de segurança. E também tem que ter a assinatura digital, aquela do ICP Brasil. Então, tem que ter que o profissional consiga assinar esse prontuário digitalmente, né? Então, ter uma assinatura válida. A partir daí, tendo ou então, por exemplo, quando eu tenho meu prontuário físico, eu digitalizo e armazeno também, né? Se eu tiver um prontuário, um sistema seguro, eu posso armazenar e até dispensar os prontuários físicos, né? O que eu utilizo, ele é logado. Então, toda vez que eu faço login, automaticamente eu tô assinando o que eu escrevo. Sim. Ele não tem espaço de assinatura. Sim. A cada consulta. Então, você faz o login e você escreve. Só que o paciente muitas vezes não tem acesso e o paciente não assina o que você fez naquele dia. Ele só assinou o inicial. Como lidar com essa situação? Assim, tem duas questões. A anamnese, ela é um instrumento do profissional, né? Então, não obrigatoriamente o paciente tem que assinar. Tá? Não é uma obrigação. Legal se ele puder assinar? Legal, ótimo, é bom. Até tem a anamnese guiada, que muitas vezes você pode fazer ali no começo, antes dele entrar no consultório, o paciente mesmo preenche aquela anamnese e assina. É um instrumento muito legal de ser utilizado. Caso não seja a escolha do profissional e ele faça a anamnese no próprio prontuário, ela tem validade. E, aliás, o prontuário é a mãe das provas no direito de saúde, direito médico, que a gente fala, porque o que é falado não aconteceu. Mas o que está no prontuário, ele tem validade. Então, desde que é assinado. Pelo profissional. E pelo paciente? Não precisa. Só não o profissional. precisa. O que o paciente tem que assinar é o termo de consentimento. Isso ele tem que assinar. Seja digitalmente ou seja físico, né? Entendi. Então, o que muitos profissionais fazem, que eu acho que acaba sendo o mais prático, que funciona mais. Eu tenho meu prontuário digital, porque a gente sabe que é uma mão na roda, né? Fácil. Então, eu tenho meu prontuário digital, anoto tudo ali. Ali eu já tenho os meus formulários, né? O termo de consentimento. Então, eu vou fazer um botox, preenchimento. Eu já imprimo isso para o paciente lê, assina, eu escaneio e armazeno no prontuário. Então, eu já deixo armazenado no prontuário. Então, é uma forma que acaba funcionando bem e protege e respalda bem o profissional. Porque o termo de consentimento, ele pode ser assinado de forma digital, mas na prática, muitas vezes, não funciona muito. Porque imagina, eu tô aqui no consultório, então vamos fazer um botox. Eu sou só paciente, né? Stephanie, vamos fazer um botox, vamos. Peraí que eu vou te mandar o termo de consentimento no seu e-mail, você olha, recebe e assina ele aqui pelo e-mail. Então, não fica prático. Eu tenho que pegar meu celular, tenho que olhar, não fica muito prático, né? E geralmente... principalmente na estética, muitas vezes o paciente ele vai resolver fazer o procedimento naquele momento.
não é antes. Pelo impulso, não é antes, situação. né? Não é, por exemplo, como uma cirurgia que você tem alguns dias para se preparar, né? Muitas vezes vai fazer uma cirurgia grande, olha, vamos marcar para tal dia, eu já te entrego o termo, você leva para casa, olha, pensa, assina. Então, muitas vezes a gente não tem esse tempo hábil na estética, né? Então, eu acho que fica mais facilitado, mais adequado a gente fazer dessa maneira. Imprime, assina, eu já escaneio, coloco... Pode até deixar ali pro final do dia, eu escaneio depois, né? Mas deixa ali armazenado, já deixa arquivado. Que elimina o espaço físico, né? Sim, daí escaneei. Agora, se eu resolvo não escanear esses documentos e armazenar, aí eu tenho o dever de guarda desses prontuários, né? Por quanto tempo? 20 aninhos. Isso pelo consumidor ou pelo civil? Pelo civil. Pelo civil. 20 anos. 20 anos. Só? 20 aninhos. Do último atendimento. Então, se eu voltar lá daqui 10 anos, pode por mais 20 anos. Não seria 5? Ou 5 não, 20 anos. Código Civil? 20 anos. O 5, na verdade, é o tempo que eu tenho pro paciente reclamar. Então, é o tempo que a gente chama de prescrição, né? Para qualquer reclamação indenizatória. Então, eu tenho esse prazo de 5 anos. Isso da data de que o paciente descobre um erro, né? Uma falha de resultado. Então, vamos supor, igual aqueles casos de cirurgia que eu acho a gase ali daqui 10 anos, né? Então, não é 5 anos de quando eu fiz a cirurgia, é 5 anos de quando eu descobri ali aquela falha, né? Aquela suposta falha profissional, né? Então, aí, passando esses 5 anos, aí o paciente não tem direito de reclamar mais. Então, esse que é o prazo prescricional. 20 anos. 20 anos. Então, tem que ter ou vai para o físico... Sim. Ou um baita espaço para poder armazenar tudo isso. É uma grande problemática dos grandes hospitais. Se você conhecer os departamentos ali os SAMs, né, de documentação... Eles já alugam espaços fora, tem toda essa parte terceirizada, então passou um certo tempo, vai para armazenamento, porque é muito papel. É muito papel. Então, e mesmo digitalizando, assim, o seguro morreu de velho, né? Então a gente ainda fala, se puder, não jogue fora, né? Mas, porque a gente sabe que o digital a gente está exposto a outras situações, né? Tem os hackers aí que pegam as informações, né? Inclusive, teve um caso ali que eu acompanhei, que um hacker tinha acessado uma informação do hospital enquanto o paciente estava internada. E aí, ele começou ligou para a família e falou, olha, fulana de tal, né, que está internada, precisa de tal procedimento e a gente tem que fazer agora, o plano não está autorizando. E eu preciso que vocês paguem agora. Então, exatamente, porque a paciente realmente estava grave na UTI e tudo. Então, imagina só, olha esse vazamento de informação, né? Então, olha, e esse vazamento de informação é a responsabilidade do hospital. E do paciente, por exemplo, do profissional liberal, esse vazamento de informação, ele responde de que a gente chama de forma objetiva. Independe se ele teve culpa, negligência, imprudência, imperícia. Independe. Se o paciente teve algum dano, ele é responsável. Então, como fornecedor de serviços. Alguns pacientes, você segue todo o protocolo, marca o retorno, faz a toxina, faz o preenchimento, qualquer procedimento, marca o retorno, o paciente falta. Ok, uma falta. Se remarca, outra falta, e tudo registrado. Sim. A partir de que momento ou qual fator que pode ser considerado um abandono de tratamento, deixando o profissional não isento, mas de uma forma mais tranquila em ficar convocando esse paciente, esse paciente falta, e sendo que o profissional necessita um retorno para poder entregar o acordo, entregar um plano de tratamento que no início de tratamento. Como que fica essa parte das faltas, faltas consecutivas às consultas do paciente?
Não tem uma legislação preto no branco de falar, não, são uma, duas ou duas. três. Não existe essa previsão, né? Mas por que a gente acha para proteger isso, né? A gente geralmente prevê isso em contrato, o abandono de tratamento. Então, quando eu vou propor aquele plano de tratamento para o meu paciente, eu já prevejo a cláusula do abandono de tratamento, que se ele não acompanhar, ele vai ser considerado que o tratamento está sendo cindido ali, né? Vai ser terminado o tratamento ali. Então, a gente prevê isso no contrato e sempre registrar. Então, por mais que ele faltou, registrar em prontuário. O paciente faltou. Ou então, muitas vezes, acompanhamento de resultado de procedimento, um preenchimento labial, alguma coisa nesse sentido, né? O paciente não responde mais, o paciente não deu sinal de vida, né? Não consegui mais falar com ele, ele não voltou no retorno para ver. Sempre registrar em prontuário. Marcado consulta, paciente faltou em consulta. Isso é muito importante. Muito mesmo. Ele aparece depois de 6 meses, 8 meses e fala assim, minha toxina botulínica não durou. Sim, exatamente. E aí você Difícil, não avaliou o resultado pós, porque muitas vezes a gente sabe que mesmo a toxina botulínica, né? Muitas vezes a gente, naquelas 2 semanas ali, precisa de um retoque. Sim. Muitas vezes não pegou em algum ponto específico, ajuste, né? E o paciente, se ele não tá bem orientado, ele já vai achar que aquilo ali, ele não usou a toxina botulínica, então, né? Então, ele já acha que é uma falha. Água. Exatamente, ele já acha que aquilo ali já é uma falha, né? Então, o que a gente tem que tentar deixar claro para o paciente? O que é uma iatrogenia, que no termo técnico a gente chama, né? Ou seja, é um resultado esperado, ou que pode acontecer, né? Do que uma falha profissional. A gente tentar explicar a diferença desses 2 resultados, né? E acho que esse é o papel do profissional, sempre orientar, né? Uma coisa que eu gosto muito de falar também é que o paciente, quanto mais informação ele tiver, é melhor. Muitas vezes o profissional ele tem esse receio de eu vou dar muita informação para o paciente, ele já não vai querer mais comprar, ele já não vai... E o comercial começa a falar mais alto, né? Você começa a prometer mais resultado do que você informar esse paciente. Lógico que tem a hora do comercial, que muitas vezes na hora de encantar o cliente para vender, você precisa ter uma parte comercial. Claro. Mas na hora do procedimento, até ali, quando você já fechou, ele já tem a confiança, já tem, né? Aí eu vou orientando ali referente às possíveis complicações. E assim, como profissional de saúde, não ter medo de realmente expor as complicações. Por quê? Se o paciente tiver alguma daquelas complicações, ele vai se sentir seguro que o profissional ele vai saber manejar aquelas complicações. Porque se o profissional ele já esperava que ia ter aquelas complicações, é porque ele vai saber resolver. E é isso que o paciente quer, ele quer um profissional que resolva qualquer problema e tenha segurança, né? Passe segurança para o paciente para fazer esse manejo das possíveis complicações. Algo que nós usamos é assim, como presidente da BROF, Academia dos Especialistas, procure um especialista. Sim. Não procure qualquer profissional que não tenha uma formação adequada, que não saiba resolver alguns possíveis efeitos adversos ou intercorrência. Sim. Que muitas coisas estão fora da esfera de técnica. Então, são fatores externos ou fatores sistêmicos que influenciam no próprio resultado. Sim, com certeza. Para finalizar, algo que ninguém gosta é pagar imposto. Todo mundo paga chorando, mas tem que pagar. Essa reforma tributária, como é que tá? Tá válida, não tá? Qual que é a previsão? Quando entra em validade? Quais são os cuidados que os profissionais liberais têm que ter? Explica aí pro pessoal. Até gosto de falar assim que o profissional de saúde hoje, né, quem tem uma clínica, ele é um empresário, né? Então, ele tem as dores e as delícias de ser um empresário, né? Não é fácil, a gente tem que estar ali alinhado com multifatores, né? Então, é a parte comercial, é a parte de segurança, é a parte de contabilidade, a gente sabe o quanto é complicado, né? E a gente acompanha bastante os profissionais nesse sentido, né? A reforma, ela vem aí, ainda não está em vigor, né? Ainda não está fazendo todos os efeitos ali, mas pode onerar os profissionais de saúde. Ainda não tem, principalmente profissional liberal, porque o setor de serviços ele vai acabar sendo um pouquinho mais onerado ali nas alíquotas, né? Vai ter algumas unificações de impostos, né? Então, hoje, a maioria dos profissionais de saúde, principalmente os liberais,
estão ali no Simples Nacional, que já é uma forma de tributação que já está abarcado ali alguns tributos, né? E aí, agora a gente vai ter uma unificação desses impostos, né? Então, a alíquota que ali o profissional muitas vezes paga de 12%, 17%, pode chegar agora até 27%. Uau. Então, vamos Aumento ver aí, vamos acompanhar, na verdade. Considerável. Vamos acompanhar, ainda não está ainda muito definido, né? Quando vai entrar em vigor, nem nada nesse sentido, mas... Vamos ter que ir acompanhando aí junto com o seu setor jurídico, o seu setor contábil, e vai ser de forma gradual, né? Já tem se falado que vai ser de forma gradual, mas, por enquanto, o que se tem é que o setor de serviços vai sofrer, e profissional liberal como um todo, os advogados também, né? Também vão acabar sofrendo um pouquinho aí nesse aumento de tributação. E como que você vê essa relação do profissional liberal do profissional da saúde, né? Não do liberal no geral, da saúde com assessoria jurídica? Qual que é a importância de estreitar esse relacionamento? Porque os profissionais da área da saúde não querem muito, né? Sim. Ou encara como um custo, ou Sim. como investimento. Cada um tem uma forma de pensar. Como que você vê isso e qual que é a dica que você deixa? A gente trabalha bastante no escritório com empresários, né? A gente tem esse acompanhamento das empresas, né? E a gente vê o quão importante você ter um setor jurídico do seu lado para justamente desonerar o profissional, né, liberal, o profissional de saúde que quer se preocupar mais com a sua prática profissional. E isso acontece logo no começo, pode acontecer em vários momentos, na verdade, né? Porque a gente tem algumas necessidades. Desde quando eu tô abrindo o meu negócio, por exemplo, eu vou ter dúvida ali do meu alvará, vou ter várias dúvidas ali. Mas conforme a clínica ela vai crescendo, ela vai maturando, ela vai tendo uma equipe, um corpo, e esse profissional ele tá à frente ali de mais funcionários, mais profissionais, está liderando e gerindo ali uma equipe, a gente começa a ver a necessidade de ter um setor jurídico do lado, para você se respaldar e garantir muitas vezes o tipo de contrato que você está utilizando, mapear os riscos, né? Entender. Prevenção. Exatamente. Entender quais são os riscos do meu negócio. Acho que isso é a grande quebra ali de paradigma que a gente tem, porque a gente não tem o costume de investir no preventivo, né? A gente é sofrido investir no preventivo, mas isso pode te economizar muito, porque um risco trabalhista que você tem dentro do seu consultório, por exemplo, da sua clínica, ele pode de repente, um processo trabalhista e 100 mil, 200 mil de condenação. Pensa, quebra o seu negócio. Então, você ter uma condenação durante ali o seu negócio que você não estava esperando, que você não estava provisionando, realmente pode afetar totalmente a saúde do seu negócio e você ter que parar, por exemplo, por uma coisa que você não provisionou, que você não mensurou, né? Então, a importância de você fazer esse check-up aí, né? E eu gosto muito de fazer esse check-up nessa área das clínicas, né? Porque a gente tem, inclusive, o modus operandi hoje no mercado é um ponto delicado, porque a gente tem habitualmente o profissional ele acaba trazendo colegas para trabalhar com ele e esse colega acaba virando funcionário dele na prática, mas Informal, no papel ele não é. No papel ele é informal. prestador de serviço, mas na prática ele é um funcionário. E aí você acaba tendo muitos riscos trabalhistas e também riscos tributários. Muitas vezes a gente acaba tributando duas vezes, porque quando eu repasso esse valor para o meu profissional vai tributar lá. E eu também estou tributando, ou seja, a gente está pagando duas vezes para o governo, olha só. Então, diminuir esses riscos, muitas vezes você acaba conseguindo economizar no seu faturamento ali. E o que eu gosto bastante, muitas vezes a gente faz acompanhamento, né, uma consultoria, né, o acompanhamento mensal dos clientes, né, uma assessoria mensal dos clientes. E a gente faz reuniões mensais, a gente faz todo esse acompanhamento da empresa, né? Então, muitas vezes, aquela horinha que você tem com o setor jurídico, com os advogados ali, você consegue, muitas vezes, ter uma ideia nova. Você consegue pensar fora da caixa um pouquinho com um profissional que tem vivência com outras empresas. Então, isso daí tem muita riqueza, sabe?
porque é um espaço que você tem como profissional de enxergar o seu negócio lá na frente. Olha, hoje eu estou faturando tanto, estou no Simples Nacional, tá? Se eu faturar mais tanto, que a minha previsão até ano que vem faturar tanto, e se a gente for para um lucro presumido? Será que eu vou conseguir faturar, vou pagar menos imposto? Então, você conseguir provisionar e acompanhar o crescimento da sua empresa, sabe? Então, ela vai crescendo de forma mais saudável. A gente sabe que tudo tem a sua hora, né? A empresa, quando ela está crescendo ali, muitas vezes você não paga tanto tributo, ou a gente sabe, é normal, né, do empresário, até você se regularizar, até você colocar tudo nos eixos, vai um tempo. A gente sabe disso, né? Muitas vezes não é naquele momento que a gente não pode ser hipócrita aqui, que todo mundo vai começar tudo certo, vai ser tudo às mil maravilhas, porque é verdade que não é. O profissional da saúde, ele não tem essa formação. Sim. Nas graduações, não tem a formação de uma gestão, de empreender. Não por tem. Mais que tenha, a realidade é outra, né? Porque e daí. É algo muito engessado. Exatamente. Então daí, na hora de fechar as contas, você vai ver, tá, eu vou pagar o imposto, o meu contador, ou vou pagar o meu funcionário, vou pagar minha matéria-prima, né? No começo é tudo muito justo, né? Então, até você ter essa maturação, o negócio começa a crescer, aí você tem que começar a pensar em diminuir seus riscos. Então, aí você tem que começar já a pensar em ter um setor jurídico aí do seu lado para te auxiliar. Uma dica do nosso bate-papo. Fala aí. O que você deixa como conselho para quem está nos assistindo? Olha, eu acredito que principalmente na parte da estética e do profissional de saúde, ter o paciente como seu aliado e sempre se respaldar, sempre deixar tudo registrado que você faz, seja no dever informacional, seja os próprios procedimentos, como você utiliza. Então, acho que principal, registre tudo que é feito no seu consultório e tentar ao máximo alinhar as expectativas com o seu paciente. Eu acho que essa é a chave para uma atuação mais segura e diminuindo ali os riscos de ter qualquer demanda judicial. Invista na prevenção. Exatamente, com certeza. Então deixa o seu Instagram e o pessoal que querem acompanhar, conhecer mais, para te seguir. Legal. E te consultar aí para não ter danos maiores, tanto moral, psicológico, financeiro, toda uma esfera aí que pode trazer problemas. Com certeza. É direitosaude.stepacheco. Guardem bem. E aí estamos qualquer coisa, né? Tô precisando, né? Sabe? Pode me chamar lá, a gente vai conversando e tenta alinhar ali os pontos, né? A gente sabe que é necessário. Quero agradecer o teu tempo valioso, estar aqui contribuindo para os profissionais do evento, do primeiro congresso de especialistas para especialistas da academia. Parabéns, está um sucesso. Obrigado. E vocês estão ilustrando, valorizando ainda mais esse evento. Muito legal. Obrigado, doutora. Obrigada, prazer. Fechou?